E eu cuido dessa criança que é filha da minha melhor amiga e também do meu marido. Quando eu descobri, eu não sabia o que fazer. Fiquei sem chão e até hoje eu me pergunto se eu realmente devo cuidar dessa criança, pois ela não é minha filha. Foi fruto de uma traição da minha melhor amiga com o meu marido. E pelo fato de eu cuidar como se fosse a minha filha, sou julgada por causa disso. O que vocês fariam nessa situação, gente? Acontece que crescemos juntos, estudávamos juntos e logo depois que terminamos o nosso ensino médio, fomos morar em uma casa alugada, nós duas. A gente sempre nos deram bem, desabafava uma com a outra e era como se não conseguisse mais ficar sem a outra, como se fosse carne e unha. Um ano depois que estávamos morando na mesma casa, ela conheceu uma moça e começou um namoro e foi então morar com ela. Nesse período eu também conheci o meu marido e nos casamos. E ele sempre deixou bem claro que ele não queria ter filho e que ele não estava preparado, embora sempre foi o meu sonho. De vez em quando eu cobrava, afinal estávamos na nossa melhor fase, só que ele sempre recusava. A minha melhor amiga até pediu para ficar na nossa casa na época e ela apenas queria passar por pelo menos uns 2, 3 meses até ela conseguir um emprego, pois ela estava desempregada, o relacionamento dela não tinha dado certo. E então eu conversei com meu marido, mas ele nunca gostou dela. Assim ele dizia, ela também não era diferente, detestava ele, mas contra a vontade dele, ela veio para a nossa casa. E então ela foi morar junto com a gente na nossa casa. E durante uns 3 meses eu percebi na época que ela tinha ciúmes dele. E ele sempre jogava na minha cara dizendo que não, que era o contrário, que ela parecia estar afim de mim. E tinha ciúmes e raiva quando a gente estávamos juntos. Eu, inocente, ia trabalhar e deixava os dois em casa, porque ele trabalhava em horários diferentes que eu e ela também estava desempregada e ficava em casa, lógico. Pra mim não tinha um pingo de problema, sabe? Porque ele não gostava dela nem tampouco ela, e eles mal dirigiam a palavra um com o outro. E além de tudo eu confiava cegamente tanto em um quanto no outro. Porém, do nada ela disse que tinha se envolvido com um homem casado e disse que estava grávida e que não podia revelar quem era o pai, porque ela estava com muita vergonha e ele era casado. Sério, eu sou muito contra essas coisas, eu me coloco muito no lugar da esposa, sabe? Porém, eu dei um conselho pra ela e falei que era melhor ela procurar, né, o pai da criança. E quem sabe ele pudesse até assumir ela com o filho dela, né? E não ia ser diferente, ela nos deu pra poder ser o padrinho da criança. Nesse período, ela foi se aproximando do meu marido, porque afinal, ele era compadre dela e era padrinho da criança. Ela sozinha, mãe solo, sem emprego, sem casa pra morar, então meu marido e eu decidimos cuidar da criança como se fosse nossa. E então passamos a cuidar de cada detalhe, montamos o quarto, o enxoval completo, tudo que a criança precisava era a gente. Afinal, eu queria ter um filho, a criança ia mudar muito a minha vida. E então a criança nasceu e eu estava sempre ali, junto com ela, com tudo, em tudo que ela precisasse. E sério, todo mundo fala que criança quando nasce tem cara de joelho, porém essa criança quando nasceu parecia muito com alguma pessoa, me lembrava muito alguém, porém eu não lembrava naquele momento. E cada vez mais que a criança ia crescendo, então teve um dia que eu reparei bem na criança e ela simplesmente parecia muito com meu marido. Eu ainda ria e brincava, zoava dela, né, porque a criança realmente era a cara do meu marido, clone, era cagado com os filhos. Mas a gente sempre se considerava porque ela tinha raiva, nojo do meu marido. Talvez pudesse ser isso, porque os mais velhos, né, falam sempre isso, que a gente tiver raiva de alguém, a criança sai igual. Bom, 3, 4 meses se passaram. E então ela disse que já era hora dela começar a trabalhar, porque a criança já estava grandinha. E então ela saiu cedo dizendo que ia entregar currículo, que eu ia tomar conta da criança enquanto ela voltasse. E nesse dia